Bom dia, turmas 801 e 802. Data da nossa aula de hoje, 4 de dezembro de 2020. Anota aí, por favor, a data da nossa aula e vamos aí, continuação, a falar sobre um assunto que é sobre a libertação dos escravos. Nós vamos estar estudando hoje sobre a vida difícil desses recém-libertos, tá? A vida difícil aí dos recém-libertos. Bom, para os recém-libertos, a abolição não trouxe os benefícios esperados. Eles não receberam terra para plantar e nenhum tipo de ajuda do governo. Parte deles negociou a sua permanência na fazenda em troca de modestos salários ou do direito de ter a vida própria na roça. Sem terra e sem instrução, sem dinheiro e sem apoio do governo, muitos migraram para as cidades em busca de emprego. Nas cidades, porém, os empregadores preferiam dar emprego aos imigrantes europeus. Diante disso, os libertos foram obrigados a aceitar os piores serviços, os mais baixos salários e a convivência com o racismo. Uns poucos, no entanto, conseguiram ascender socialmente, crescer socialmente. Apesar de tantas dificuldades, os afrodescendentes não desistiram de buscar uma vida melhor. Para amenizar a luta diária pela sobrevivência, organizaram-se em centros religiosos, clubes esportivos e grupos de lazer como os que se reuniam na casa da tia Ciata, no Rio de Janeiro. Tia Ciata, Hilária Batista de Almeida, ela nasceu em Santa Amaro da Purificação, na Bahia. Sua casa era frequentada por sambistas humildes, músicos talentosos e também por homens ricos e poderosos. Em uma roda de samba ocorrida na casa dela, foi criado o primeiro samba gravado em disco pelo telefone composto Podonga e Mário de Almeida, tá? Então, eu coloquei aqui algumas informações para vocês, que até o dia 13 de maio, a escravidão era uma instituição legalmente permitida no Brasil. Após essa data, como nós vimos na aula passada, ela passou a ser uma atividade ilegal. Entretanto, isso não amenizou a situação do negro, como eu falei para vocês, porque recém-liberta em nossa sociedade não impediu, assim, a existência de escravos, tá? No pós-abolição, os artistas e os intelectuais afrodescendentes participaram intensamente da vida cultural do país. Entre eles, cabe citar escritores como Lima Barreto, compositores como Chiquinha Gonzaga e músicos como Pixinguinha. Na época, a comunidade negra ela também lutou por direitos, criando jornais próprios, como a chamada imprensa negra, tá? E segundo um historiador chamado Flávio Gomes, os primeiros períodos, editados por negros, com o objetivo de refletir sobre as dificuldades e o preconceito vividos pela comunidade negra, são do século XIX. E aí nós temos alguns periódicos, segundo o historiador Flávio Gomes. O famoso 13 de maio, a Pátria, o Exemplo e a Redenção. Aqui, nessa questão da discriminação, muitos libertos, eles vão negociar aí, suas permanências na fazenda em troca aí de modesto salário, quando na realidade, como eu disse, era mais uma questão de sobrevivência. Outros foram para a cidade, mas mesmo assim não conseguiram empregos e com isso sofreram a discriminação. Agora, para a gente exercitar o que nós acabamos de estudar, você aí no seu caderno vai responder o Para Refletir, que é um texto, tá? Que está nas páginas 236 e 237, tá bom? Lembrando a você para não deixar de participar do Google Class e tirar as suas dúvidas, tá certo? Beijo grande, fiquem com Deus, bom final de semana e até a nossa próxima